Olá! Bem-vindos de volta à aula sobre Estado e Cidadania, parte do curso sobre Formação em Direitos Humanos e Cidadania, Teoria e Prática. Nessa segunda parte, vamos poder ver, entre outras questões, os principais aspectos do Estado de Direito brasileiro. Quem continua a apresentação do tema é Vitor Baral, advogado, mestre em Direito Político e Econômico e doutorando em Filosofia do Direito. Aproveite o conteúdo e tenha uma excelente aula! Olá, convido você agora a assistir a segunda parte da aula Estado e Cidadania. Como falamos no final da aula passada, tratamos sobre a questão da forma da sociabilidade que decorre da forma de sociabilidade capitalista na nossa atualidade, na qual se pressupõe sujeitos de direitos dotados de uma liberdade, um livre-arbítrio e de uma igualdade, tudo isso sempre perante a lei, e que dessa relação social se derivam a construção do Estado de Direito, né? E esse Estado de Direito, essa forma de sociabilidade, quanto objeto das revoluções iniciais do Estado moderno de Direito, né? Elas buscaram, portanto, a constituição de um pacto social no qual o Estado, num primeiro momento, ele teria como objetivo, né, a garantia dessas relações sociais formadas nessa forma de sociabilidade capitalista, ou seja, o reconhecimento de sujeitos de direito e o reconhecimento desta mercadoria, desse produto, dessa propriedade privada, passível de ser inserida dentro daquela forma de sociabilidade, inserida daquele circuito, daquele ciclo de trocas sociais que determinam, que organizam essa forma de sociabilidade, que organizam, por conseguinte, todo o trabalho social. Então, nesse contexto, quando tratamos do Estado de Direito contemporâneo, o Estado de Direito contemporâneo, ele assume como objetivos e tem como características, de um lado, e num primeiro momento, a segurança. E quando tratamos aqui de segurança, não estamos tratando de uma questão de uma segurança contra a criminalidade. Mais do que isso, o Estado de Direito, na sua idealização abstrata, ele tem como objetivo a segurança dessas relações sociais que repousam nessa forma de sociabilidade. Por sua vez, a partir do processo de lutas sociais, a partir principalmente no processo de luta por direitos socioeconômicos, o Estado de Direito, na nossa contemporaneidade, ele assume como objetivo a busca de relações equilibradas, ou seja, em que aquela forma de sociabilidade, aqueles elementos dos sujeitos de direitos que se relacionam entre si, se mantenham ao longo do seu processo de reprodução social, né? Ou seja, o Estado ele assume o papel de buscar trazer equilíbrio para a manutenção dessas relações sociais. Num terceiro momento, um terceiro objetivo, ou uma terceira característica desse Estado de Direito contemporâneo, pressupõe o fato de que esse Estado de Direito, em contraposição aos modelos, às formas políticas pretéritas, as formas políticas que antecedem, ela seja sempre baseada numa dada racionalidade, numa dada impessoalidade no exercício de poder e numa dada descentralização de poder. É o chamado princípio dos checks and balances. O Estado de Direito, a partir dessas relações racionais, buscando essas relações equilibradas e com o objetivo de manter a segurança dessa forma de sociabilidade, ela se estabelece em si própria um conjunto de pesos e contrafeios, num sentido de que não haja, em um determinado momento, uma dada concentração desse poder, que essas relações elas não sejam, que o exercício desses poderes eles sejam baseados numa dada racionalidade estabelecida a partir desses pactos sociais e necessariamente, para não evitar a concentração de poderes, há um processo de descentralização de poderes, né? E, por fim, a grande característica do Estado de Direito contemporâneo, né, é que o Estado de Direito ele se constitui no império das leis. Ou seja, o Estado de Direito ele é constituído por uma norma, ele é constituído por uma prática jurídica. No caso, a Constituição, um acordo social que, como disse anteriormente,
todo o processo de luta política dentro de uma determinada sociedade resultará necessariamente na conformação desse pacto a partir de instrumentos legais, a partir de uma edição de uma lei. E o que vem a ser a lei, portanto, né? Quando falamos de leis, né, estamos falando num primeiro momento de uma norma que sua origem etimológica vem do grego gnormos, no qual se estabelece um esquadro esse que vai determinar uma dada forma, um dado modelo, um dado paradigma, no qual toda a prática social se estabelece e é esculpida dentro de uma determinada norma. Ou seja, uma lei, que tem sua origem etimológica também do latim, que é o legere, ou seja, escrever, ou seja, o que está escrito, ela vem a ser um dado conjunto de normas, um conjunto de regras jurídicas que são escritas, ou seja, esse pacto social que a tanto me refiro ao longo dessas aulas, no sentido de que esse pacto social ele é esculpido dentro de uma norma jurídica, e essa norma jurídica é que determina as relações de poderes e determina como que se deve ser ou não ser todo um conjunto de práticas sociais dentro daquela sociedade organizada naquele território que se constitui o Estado, né? Então, quando falamos de leis, 3 características são fundamentais para uma lei. Num primeiro momento, falamos aqui de uma eficácia. Num segundo momento, falamos de validade. E no terceiro momento, falamos de coercibilidade. Quando falamos de eficácia, estamos tratando de que aquele pacto social ele é escrito e aceito e praticado por todos os membros daquela sociedade organizada naquele Estado, né? Quando falamos de validade, falamos de uma maneira sucinta, claro, falamos de um respeito a um conjunto de regras procedimentais nas quais aquela lei será publicada, no qual aquela lei será escrita, né, e, por conseguinte, posta e posteriormente posta sobre o manto de todas as relações sociais, né? E num terceiro momento, falamos de coercibilidade. Coercibilidade é que aquela lei ela é imposta independentemente da vontade subjetiva de cada indivíduo. Ou seja, se tiver algum indivíduo que não tem interesse em cumprir com aquela lei, alguém terá a força, no caso o Estado, de impor, ou seja, de impor que aquele indivíduo cumpra aquela determinada norma socialmente colocada. Perfeito? Então, nesse contexto, de um modo geral, num primeiro momento, temos que as leis são organizadas a partir de uma relação hierárquica, onde, como vemos aqui na nossa apresentação, tomarmos essa organização hierárquica a partir de uma relação piramidal, temos no topo dessa pirâmide uma Constituição. E sobre o guarda-chuva dessa Constituição, temos todos os demais instrumentos jurídicos. Temos todos os demais instrumentos jurídicos, independentemente de suas características, tais quais foram pactuadas dentro da Constituição. Então, no caso brasileiro, por exemplo, nós temos a Constituição e todas as emendas constitucionais, ou seja, alterações daquela Constituição lá no topo da pirâmide, né? Num segundo momento, temos as leis complementares, leis ordinárias e medidas provisórias, né? Isso no caso da Federação Brasileira, no caso da Federação. Lei complementar e lei ordinária que tem suas características próprias, ou seja, para complementar um determinado dispositivo constitucional ou para regulamentar um pacto social que ultrapasse o pacto federativo dos Estados brasileiros, né? Falaremos disso daqui a pouco, né? E medidas provisórias, que são atos que têm uma determinada urgência, que são postas, que têm uma eficácia imediata, mas que posteriormente são sujeitas ao processo de validação dessa norma, segundo os critérios formais, segundo os ritos procedimentais previstos dentro da organização do Poder Legislativo, né? Abaixo disso temos os decretos, que de um modo sucinto significam uma regulamentação de como o Poder Executivo, e na realidade o decreto ele é específico do chefe do Poder Executivo, em onde o chefe do Poder Executivo dirá como a sua estrutura administrativa, dirá como aquela estrutura administrativa fará o cumprimento de uma determinada lei,
né? E aí podemos ainda ter como exemplos normativos portarias, instruções normativas, pareceres e outros instrumentos jurídicos que venham a ser normas que são editadas pelo conjunto das instituições que estão sujeitas ao chefe do Poder Executivo, que estão dentro do arranjo institucional no qual o Poder Executivo se consolida, para dizer, dentro daquela competência, dentro daquele determinado departamento, dentro daquela determinada instituição, como os integrantes daquelas instituições farão cumprir aquela norma que vem do decreto, que por consequente que está em tese está em consonância com uma determinada lei, que em tese está em consonância com a Constituição Federal. Vejam. Esse é um modelo, quando falamos de hierarquia das normas, falamos de uma forma de interpretação das leis. Claro que existem outras formas de interpretação das leis, posso citar aqui meramente como exemplo a interpretação axiológica, a interpretação sistemática, a interpretação literal da norma. Mas aqui, guardemos que toda a lei ela é organizada nesse princípio hierárquico. Indo adiante, a gente pode analisar o Estado moderno de direito ao longo do processo histórico, tanto do ponto de vista político-jurídico, quanto sob o ponto de vista econômico. No que tange ao ponto de vista político-jurídico, temos que ter a compreensão que o Estado ele tem suas variações ao longo do nosso planeta, né? Cada Estado tem sua especificidade. Mas, de um modo geral, podemos estabelecer 3 formas nas quais o Estado moderno de direito se organiza político-juridicamente. De um lado, a monarquia, né, onde o poder é concentrado na mão de um monarca que exerce a representação dos poderes de Estado, mas na forma do Estado moderno de direito, ele tem o seu poder limitado pela Constituição, né? Podemos dizer que um outro modelo, uma outra forma recorrente do Estado de Direito moderno é a República, né, na qual o poder, em tese, em sua idealização abstrata, ela é exercida em prol do bem comum, né, e não para vantagem de particulares, tá ok? E num terceiro momento, podemos ainda citar como exemplo de forma de Estado moderno, de forma política do Estado moderno, a federação, quando são vários Estados que se unem sobre uma mesma soberania a um estatuto federal, a um Estado federal. É o caso dos Estados Unidos e, principalmente, é o caso brasileiro, né? Mas ainda podemos avaliar o Estado moderno de acordo com as suas variações ao longo do processo histórico da sociedade capitalista, sob o ponto de vista econômico. E, nesse sentido, podemos citar 3 exemplos que não são estáticos. Eu posso encontrar mais de um ou menos de outro, uma preponderância de mais de um ou menos de outro, no mesmo território, né? Então, de um modo geral, podemos falar de um Estado liberal, onde se busca, onde a construção desse pacto político, desse pacto social político, do Estado de Direito, ele busca um Estado que tenha um mínimo de intervenção sobre a vida da sociedade civil privada, né? Por sua vez, podemos citar também o chamado Estado intervencionista ou Estado de bem-estar social, né? onde há uma maior intervenção do Estado a fim de garantir relações equilibradas maiores dentro das contradições próprias da forma de sociabilidade capitalista. E um terceiro exemplo que podemos dar no nosso momento presente, no Estado contemporâneo de direito, né, é o chamado Estado totalitário. O Estado totalitário, no qual há uma concentração de poderes do Estado, né, mas ainda assim ele é um Estado de direito e ele é um Estado capitalista, porque a relação de trabalho continua assumindo a forma de mercadoria. Exemplos disso são os estados ditatoriais que temos mundo afora, como também alguns estados ditos comunistas ou socialistas ao longo do século XX, que guardado todas as devidas proporções e toda a complexidade que vem desse assunto, ainda assim ela pressupunha um reconhecimento do trabalho enquanto mercadoria, um direito que vinha dele decorrente, mas ainda assim são chamados estados totalitários, né? A variação dessas formas de Estado ao longo do processo histórico, elas decorrem notadamente e derivadamente das próprias contradições
tensões e crises inerentes à forma de sociabilidade capitalista. Crises essas que são na qual se constitui e são constituídos os estados de direito, a depender de uma questão econômica, de um determinado momento histórico, como por exemplo a crise de 1929, se legitima a partir de lutas políticas a intervenção, uma maior ou menor intervenção social do Estado. Ou em determinado momento histórico se legitima uma menor intervenção do Estado na economia e nas relações sociais. Enfim, essas são variações do processo, são variações da forma do Estado moderno de direito e dos conjuntos de direitos a que os cidadãos têm direito, que se modificam ciclicamente ao longo do processo histórico, né? Pois bem, no caso brasileiro, o Brasil, desde a proclamação de sua república, lá em 1889, adota o sistema federativo, no qual há uma separação de poderes. Poder executivo, poder legislativo, poder judiciário. Ao longo da história brasileira, o único momento histórico que não tivemos uma federação foi na época da ditadura de Getúlio Vargas, de 1934 a 1946. No mais, sempre adotamos esse modelo de separação de poderes clássica, poder executivo, legislativo e judiciário. Ao que cumpre ao poder executivo, de um modo geral? Ao poder executivo, incumpre a execução das normas, das leis e a administração da coisa pública do Estado, né? Ao Poder Legislativo, primordialmente, cumpre o papel de criar as normas, a partir da constituição de sua representatividade frente à sociedade brasileira e, simultaneamente, a fiscalização do Poder Executivo, notadamente pelo Tribunal de Contas pelos Tribunais de Contas da União, no caso da Federação, dos Tribunais de Contas estaduais e, no caso do município de São Paulo e outras poucas cidades municipais, a partir do Tribunal de Contas do município, né? Ou seja, então ele cabe criar as normas e fiscalizar a execução dessas normas pelo Poder Executivo. E ao Poder Judiciário, cumpre o papel de julgar e aplicar as leis, em casos de conflitos entre os cidadãos e entre as instituições que compõem o Estado, né? No Brasil, então, como eu já disse a vocês, a forma política preferencial adotada é a da federação. E a federação, ela pressupõe o quê? Ela pressupõe entes federativos, que no caso brasileiro são a União Federal, os estados e municípios. Cada qual deles é constituído por uma Constituição própria. A Constituição Federal de 88, por exemplo, a Constituição Estadual, no caso aqui de São Paulo, e as leis orgânicas municipais, né? São essas leis que, como eu disse lá no início da primeira aula, estabelecem um conjunto de princípios, de regras e direitos fundamentais, de direitos fundamentais. Por sua vez, o Pacto Político Brasileiro, ela pressupõe que cada ente federativo seja autônomo perante o outro. Ou seja, um poder executivo federal, em tese, ele não pode ter ingerência sobre as atividades de um Estado e tampouco sobre os municípios, né? Mas, ao mesmo tempo, o nosso Pacto Federativo de 88 estabelece que as competências elas possam ser exclusivas, né? Reservadas, por exemplo, questões de direito financeiro, direito econômico, que é reservada à União Federal, concorrenciais, por exemplo, na questão de transporte, né, na regulamentação de transporte, né, que pode estabelecer tanto em nível federal, estadual, municipal, em concorrência entre si, ou colaborativas, né, ou competências que são colaborativas, onde os entes, por exemplo, na questão do meio ambiente, da saúde ou da educação, colaboram entre si, muito embora possa ter a ver algumas divisões preferenciais de competências por um determinado ente federativo ou não. Enfim, esse é o conjunto dessas aulas, né? O assunto é extremamente complexo, o assunto é extremamente importante de se discutir, e para isso a gente convida vocês a fazerem novas reflexões, seja nos cursos regulares aqui da Escola de Governo e da Escola de Saúde Pública, seja por meio de uma recomendação de leituras que são postas a vocês aqui. Enfim, como vimos, o assunto é extremamente importante e extremamente polêmico. Por tal motivo, convidamos a todos a continuarem acompanhando ao presente curso, ou, se tiverem interesse, a participarem dos cursos regulares da Escola de Governo. Obrigado.